Bom, o título do vídeo de hoje é Ellen White e a política. Você deve estar se perguntando, mas qual a relevância de um vídeo desses, se nem estamos mais vivenciando assim época de eleições, diríamos assim. É muito importante esse vídeo, por quê? Porque o pensamento de Ellen White contribui muito para que um cristão tenha uma posição equilibrada em relação a este assunto. E eu quero apresentar para você este pensamento. Seja você um cristão adventista ou não, seja você um espírita, um metodista, batista, anglicano, assembleiano, não importa. Ellen White tem muito a contribuir, não é, com a experiência dela e com aquilo que ela viveu nos Estados Unidos numa época, né, de extremo racismo. Então ela tem muito a nos dizer a respeito desse assunto. E eu vou basear este vídeo no verbete Política e Votação, que se encontra nesta obra aqui, Enciclopédia de Ellen White. Ela foi publicada agora no Brasil, no ano de 2018, né, pela Casa Publicadora Brasileira. E a Enciclopédia Ellen White tem muito assunto, tem muita coisa boa. E esse verbete, do qual eu vou resumir o pensamento apresentado aqui, vai das páginas 1163 até a página 1167. Então depois você pode se interessar, né, se interessar, adquirir esta enciclopédia ou pegar emprestada a enciclopédia e ver o verbete, não é? Intitulado Política e Votação. Quando nós lemos este verbete na enciclopédia de Ellen White, nós podemos encontrar aqui pelo menos 17 características, né, da compreensão adventista e de Ellen White quanto à política e quanto à votação. A primeira característica é mudança de consenso. No início do movimento adventista, havia um temor muito grande de participar, inclusive de votações, por medo de os cristãos se envolverem com a confusão religiosa que existe no mundo, conhecida como Babilônia, e medo de se envolverem com as coisas mundanas, né? Só que houve uma mudança de contexto, na verdade de consenso. Chegou o momento em que Ellen White escreveu, e obviamente muitos adventistas entenderam, não é, que nós deveríamos, mesmo não nos intrometendo, mesmo não focando em política, mas sim no segundo advento de Cristo, nós deveríamos, de alguma forma, não sermos isentos de nossa responsabilidade diante da sociedade. E em 1865, Ellen White escreveu o seguinte, que poderia muito bem ser altamente adequado, né, que um crente no segundo advento exercesse a influência de seu voto em favor da justiça, da humanidade e do direito. Então você vê essa primeira característica, né? Há uma mudança de consenso no movimento adventista e depois, graças ao pensamento de Ellen White. Segunda característica que podemos destacar deste verbete é que naquele contexto, Ellen White dizia que não votar seria encorajar o mal por omissão, né? Essa citação está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 337, mas está aqui disponível também, no próprio verbete Política e Votação. Diz assim, em 1859, tá? Ela escreveu isso. Por trás do esforço dos homens da intemperança, né, de elogiar os adventistas de Battle Creek por se evadir das urnas, ela havia percebido um plano satânico. Não votar naquele contexto seria encorajar o mal por omissão. E olha o que diz aqui o verbete. A postura subsequente de Ellen White reflete a convicção de que a possibilidade de exercer influência numa sociedade democrática coloca os adventistas sobre o imperativo moral
que por vezes requer a eleição e pode levar a cargos políticos. Então ela diz, naquele contexto dela, em que homens intemperantes, né, estavam se candidatando, né, ao governo norte-americano, ela diz que um cristão adventista não votar seria encorajar o mal por omissão. Então ela disse isso em 1859, tá? Terceira característica do pensamento de Ellen White, como podemos ver neste verbete, é que ela era favorável ao envolvimento, né, no processo político em favor da reforma humanitária. Mas ela não era a favor da política partidária, tá? Então você percebe no pensamento dela, né, de que não devemos focar em fazer avançar um partido político em específico. O nosso foco deve ser em escolher representantes que defendam ou pretendam ao menos defender interesses de Deus para a sociedade. Mas ela nunca recomenda ir nem para um lado nem para o outro. O foco não deve ser um partido, o foco deve ser a pessoa que está se candidatando. E aqui eu vou ler para você, onde no próprio verbete, né, diz que ela escreveu em 1870 o seguinte, ó. Em 1870, Ellen White, a líder, né, se tornou uma fervorosa defensora do movimento político, fazendo diferença entre envolvimento no processo político em favor da reforma humanitária em contraste com a política partidária, centrada em fazer avançar o poder de um partido específico, tá? Então, que isso fique bem claro, ela não era a favor da política partidária, mas era a favor, sim, que o cristão se envolvesse democraticamente como uma luz do mundo através do seu voto, tá? Outro detalhe importante que nós vemos aqui é que Ellen White não era isentona, né? Hoje em dia, existe um medo tão grande de se falar em política que muitos cristãos, inclusive da minha própria igreja, têm medo de emitir opinião mesmo a respeito das coisas erradas que o governo está para fazer. Ellen White não era isentona, Ellen White não era medrosa. Ela não atacava o governo, não desrespeitava o governo, não incentivava ninguém a ficar brigando com o governo, mas quando interesses de Deus eram negados, quando interesses de Satanás eram defendidos para serem legalizados, Ellen White escrevia assim sobre o assunto. Ela não era uma isentona, não, tá? Então, por exemplo, você vê aqui na página 1164 do verbete que em 1881, em um artigo publicado na Revista Adventista dos Estados Unidos, em 8 de novembro, não é? A autora representou a máquina política e os interesses das indústrias de bebidas alcoólicas em uma conexão corrupta e cruel que mantinha a sociedade em paralisia moral. Então você percebe? Ela escreveu, não, o governo quer legalizar o álcool, isso está errado. Nós devemos ser contra isso. Mas ela nunca incentivava a pessoa a ter uma mente revolucionária, partidária. Não, isso aí não fazia parte do espírito do adventismo, nem do pensamento de Ellen White. Mas ao mesmo tempo ela não era uma isentona, né? Se o governo, por exemplo, hoje quer legalizar o aborto, a igreja não pode ser a favor e tem que se manifestar a respeito disso, não pode ter medo. O nosso Deus é o dono de todas as coisas, o nosso Deus é soberano, nós não temos que temer homens. Outro detalhe, a legalização da maconha. Quer legalizar maconha? A igreja tem que se posicionar a respeito. Era o que Ellen White fazia. Não desrespeitava um governante, mas não passava a mão sobre os erros dele. Tá? Outro detalhe interessante, ó, que faz parte do pensamento, né, de Ellen White, é de que devemos cumprir nosso dever pelo voto. Ou seja, aqui ela escreveu também o seguinte: em nossa terra favorecida, cada eleitor
tem alguma voz na determinação das leis que devem controlar a nação. Assim, os defensores da temperança deixam de cumprir seu dever a menos que incluam o voto em favor da proibição entre seus meios para exercer influência. Ela queria que os cristãos não votassem em pessoas a favor da legalização do álcool. Então, se você for um cristão coerente com a sua fé, e se você for especialmente um adventista, sétimo dia, que acredita na inspiração de Ellen White, você vai aplicar esse princípio para a atualidade. Você, por exemplo, não vai votar em ninguém que seja a favor da legalização da maconha. Porque não é interesse de Deus que a maconha seja legalizada, não é interesse de Deus que as pessoas fumem maconha. Ok? Então, esse é o pensamento dela. Agora, se você quer seguir ou não, é uma questão, obviamente, entre você e Deus e a sua consciência. Tá? Sexta característica do pensamento de Ellen White sobre política, ela dizia que os jovens podiam aspirar, não é, a darem a sua contribuição para a causa de Cristo na arena política. Ou seja, ela incentivava os jovens a fazerem isso, né? Veja o que diz aqui também na página 1164 do verbete Política e Votação. Ó. Querida juventude, qual é o alvo e propósito de sua vida? Vocês têm a ambição de educar-se para ter nome e posição no mundo? Tem pensamentos que não ousam expressar de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poder assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Cada um de vocês pode estabelecer um alvo. Que coisa bonita isso. Ela incentivava os jovens a aspirarem, a terem influência suficiente no poder, inclusive legislativo, né, e judiciário, obviamente incluindo, para criar-se leis para a nação. Então, ela não era contra você se envolver, assim, candidatar-se, mas ao mesmo tempo ela advertia de uma coisa, ó. Agindo com firme apego ao poder divino. Eles, esses jovens, deviam estar na sociedade para amoldá-la e dar-lhe forma, em vez de ser moldados segundo o modelo do mundo. Por quê? Porque a esfera política é corrupta. Então, para você se candidatar, você deveria apenas fazer isso se sente realmente um chamado de Deus. Do contrário, não é recomendável, porque você pode realmente corromper-se, tá bom? Então esta é uma sexta característica do pensamento de Ellen White. Vamos para a sétima característica do pensamento dela sobre política e votação? Ela diz assim que a esfera política representava oportunidades e obrigações, porém possui perigosas influências. Tá? Ela escreveu assim, ó, se a esfera política apresentava oportunidades, aqui está no verbete, tá? E até mesmo obrigações para o serviço cristão, também continha perigosas influências que ameaçavam moldar os envolvidos, e não o contrário. Diante do desafio, Ellen White impressionava os crentes com o princípio de que a cidadania do reino de Cristo deve animar e controlar sua interação com os poderes políticos da terra. Olha que coisa espetacular. Se o princípio de que a nossa cidadania está nos céus for presente em nosso coração, nós poderemos moldar a nossa interação com os poderes políticos desta forma. E aí o nosso foco não estará aqui, o nosso foco estará na cidade santa. Não é? Então, este é o ensinamento dela. Tá? Oitava característica do pensamento de Ellen White sobre política. A política partidária é destrutiva porque pode controlar a identidade e a lealdade da pessoa. E eu vejo exatamente isso. Quando um cristão ou qualquer pessoa, não é, participa de politicagem partidária, ela realmente perde a sua identidade cristã. Nas redes sociais, ela age mais como um ímpio do que como um cristão. Então isso aqui é corretíssimo, né?
Aqui nós lemos também na página 1164 o seguinte: a politicagem partidária destrutiva que controla a identidade e a lealdade não pode ser tolerada. E sua presença na igreja se tornou uma grande preocupação para a líder na década de 1890. Né? Então você percebe, né, que essa advertência é muito séria para os nossos dias. Porque se nós focarmos em partidos, ao invés de focarmos em pessoas, né, esta politicagem partidária, ela controla a nossa identidade e passamos mais a falar daquele assunto do que de Jesus Cristo. Ok? Nona característica do pensamento de Ellen White sobre política e votação. Ellen White tinha uma preocupação com o chamado populismo na época. Tá? Então, na página 1164 e 1165, o verbete explica o seguinte: aparentemente, ministros e professores adventistas haviam abertamente tomado partido no debate político nacional, aquecido pelo movimento populista. Esse movimento atingiu o auge de sua influência em 1896, quando se fundiu com o Partido Democrata, para apoiar a candidatura presidencial de William Jennings Bryan. Embora evitasse algumas das reformas mais idealistas do populismo, a plataforma democrática fez uma proposta central para a cunhagem de moedas de prata como uma panaceia para as injustiças econômicas sofridas pelas cidades rurais e trabalhadoras da nação. Ellen White considerava a mudança da moeda corrente um plano derivado do diabo, não de Deus. Seu perigo não estava na justiça econômica prevista para os pobres, né? Mas no fato de que seu resultado seria o oposto da promessa. E aí ela continua, né, dizendo que a orientação de Deus é que os seus filhos não usassem a sua voz ou influência em qualquer política para enriquecer alguns e para trazer opressão e sofrimento às classes mais pobres da humanidade. Então veja o equilíbrio, né? Ela não defendia um populismo, mas também não defendia que as pessoas mais pobres fossem prejudicadas através de um governo. Não é? Então você vê aqui o equilíbrio da autora em relação a este assunto. 10º ponto, Ellen White não tinha interesse em defender um lado do debate. Por quê? Pois afirmou que existe fraude em ambos os lados. Não é a verdade? Né? Então olha o que ela diz aqui, ó. Seu interesse principal, no entanto, não estava em defender um lado no debate sobre a moeda, né, como eu mencionei antes, mas em salientar os perigos da política partidária para a identidade, integridade, unidade e missão da igreja. E aí Ellen White disse: existe fraude em ambos os lados. Então nós não devemos pensar que qualquer forma ou sistema de governo seja perfeita, porque fraude existe em ambos os lados. Óbvio que há partidos e partidos, né? Alguns a fraude é muito mais clara e muito maior, mas a fraude existe de ambos os lados e por isso não devemos nos iludirmos com seres humanos, tá? E vamos aqui agora para uma 11ª característica que encontramos neste verbete de Ellen White é que os crentes se alinhem sobre a bandeira de Cristo. Isto aqui é fundamental, tá? Ela escreveu em 1897 o seguinte: que o Senhor Jesus era o nosso capitão, a fim de que nós, que as pessoas se alinhassem sob sua bandeira e evitassem estabelecer ligação com qualquer das partes. Então o que isso aqui nos mostra? Né? Que o cristão tem que se alinhar sobre a bandeira de Cristo. Ellen White nunca ensinou que existe ou que devemos nos preocuparmos com essa ideologia de ricos contra pobres, né? Essa ideologia de Karl Marx. Não.
Ellen White dizia, tanto ricos quanto pobres devem de se unir sobre a bandeira de Cristo. Se há ricos que exploram pobres, Deus vai cobrar isso deles. Agora, em relação ao Evangelho, isso é diferente, né? Sobre a bandeira de Cristo, todos somos um. E Ellen White não tem preocupação nenhuma em criar um antagonismo entre ricos e pobres. Ellen White nunca teve essa preocupação, e muito menos a Bíblia. Ok? Então você deveria refletir nisso, que o cristão tem que se alinhar sobre a bandeira de Cristo. Ok? No próximo vídeo, na segunda parte, eu continuarei apresentando para você o pensamento de Ellen White sobre política e votação, conforme, repito, está aqui na Enciclopédia Ellen White, publicada pela Casa Publicadora Brasileira em 2018. Eu apresentei para você 11 razões e são um total de 17. Então no próximo vídeo, 11 razões não, 11 ideias, né, que podemos extrair do pensamento dela. Então no próximo vídeo eu apresentarei, não é, as outras 6 para que você veja essas 17 características da compreensão de Ellen White sobre votação e política. Eu desejo do fundo do coração que você leve a sério o pensamento dela, porque ela tem muito a contribuir para com o assunto, a fim de que sejamos cristãos equilibrados, cidadãos, pessoas civilizadas e que se unem em torno da bandeira de Cristo e não em torno da bandeira de partidos políticos. Tá bom? Aguardo a você então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe